Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aqui a nossa aula de hoje do curso de desenvolvimento de aplicativos Android. E hoje é mais ou menos a nossa primeira aula trabalhando com a ferramenta, né? Nessa primeira aula eu vou mostrar para vocês como é que cria um projeto no Android Studio, é bem simples, e como os arquivos principais que a gente tem nesse nosso projeto recém-criado. Primeiramente eu vou clicar aqui no Start New Android Studio Project, tá? Quando a gente clica nesse botão, ele abre essa tela aqui do primeiro projeto, que tem algumas perguntinhas bem simples, tá? Primeiro, um nome da aplicação. No caso aqui eu vou colocar minha primeira aplicação, meu primeiro app, melhor. E aí ele vai perguntar o domínio da companhia. Isso aqui é para quê? Quando você publicar o seu app, ele vai utilizar esse nome aqui para identificação dele, tá? Esse nomezinho, esse domínio, é interessante que ele seja único, tá certo? Se você tiver um domínio registrado ou alguma coisa, você coloca o seu domínio registrado. Se você não tiver, você pode colocar alguma coisa como, por exemplo, seu nome, ponto, uma empresa fictícia.com. Se você tiver olhado alguma coisa de desenvolvimento Java anteriormente, você vai ver que esse nome desse pacote, na verdade, ele fica no sentido reverso, né? Mas aqui pode deixar no sentido direto, porque aqui embaixo, ó, ele já deixa o package name, o nome do pacote corrigido, tá? Olha, no meu caso aqui é gabriel.example.com, aí fica com.example.gabriel e o nome da minha aplicação. No caso aqui eu botei espaço, botei letra maiúscula, mas ele simplifica. Fica meu primeiro app. Aqui ele pergunta a localização do projeto. Por padrão, ele guarda na pasta Android Studio Projects. Só que aqui no meu computador eu coloquei ele em um disco separado, uma partição separada no disco D, para facilitar um pouquinho a organização. Aqui você vai escolher em que plataformas você vai querer rodar essa sua aplicação. O padrão é fazer uma aplicação para telefone e tablet, mas você também pode fazer para Android Wear, que são aqueles vestíveis, relógio, Android TV, Android Auto, o Google Glass. Vamos deixar aqui na opção padrão, né? Desenvolvimento para smartphone e tablet. E aqui no mínimo SDK, ele pergunta qual é a versão mínima necessária para o seu aplicativo executar. Por exemplo, a minha aqui ela está com Android 4.03, que é o Ice Cream Sandwich. Então, para o aplicativo que eu criar, uma pessoa que tiver uma versão anterior ao Android 4.03, ao Ice Cream Sandwich, ela não vai conseguir rodar. Ah, então por que não colocar a versão primária, a versão básica do Android? Aqui no caso é Android 2.3, a Gingerbread. Aqui você vai qualquer aplicativo que você criar, ele vai rodar em praticamente 100% dos dispositivos disponíveis no Android. Como é que é esse praticamente? Você pode pegar alguém que está com um dispositivo muito antigo, um tablet lá de 1960, e aí ele não atualizou o Android, não está cadastrado na Google Play e tudo mais. Por que não está cadastrado na Google Play? Esses números aqui, eles são obtidos através dos dispositivos que estão cadastrados na Google Play. Quando a pessoa se cadastra lá, acessa a Google Play, ele vai capturar a versão do Android justamente para ter esse gráfico. Eu deixo na Ice Cream Sandwich, na API 15, porque olha aqui, ó, de acordo com o Android Studio, 97,4% dos dispositivos ativos na Google Play rodam essa versão. Então eu vou estar executando para praticamente todos os dispositivos Android. À medida que você vai colocando versões mais recentes, ele vai tendo uma quantidade menor de dispositivos. Por exemplo, o KitKat 4.4 já é 73,9%. A 5.1 Lollipop, 25% dos dispositivos.
E aí quando tu chega na 7.0, menos de 1% dos dispositivos. A gente está gravando isso aqui no começo de 2017, talvez dependendo da época que você estiver visualizando o vídeo, os valores de porcentagem seriam menores ou maiores, no caso maiores para as versões mais recentes. Só que aí tem uma outra questão que quanto mais recente é a plataforma que você usa, mais recursos você vai ter para poder trabalhar. Então é meio que um equilíbrio. Mas a Google ela tem uma coisa muito boa a respeito da compatibilidade, que para todos não, né, mas grande parte dos recursos, ela disponibiliza uma biblioteca de compatibilidade para que você possa trabalhar com versões anteriores. Então, no caso aqui, eu vou colocar a API 15, Android 4.0.3, a Screen Sandwich. Perceba que aqueles nomezinhos das versões do Android, elas às vezes não são tão precisas. Por exemplo, o Jelly Bean, eu tenho três versões aqui do Jelly Bean. Eu tenho a versão 4.1, 4.2 e 4.3. A Lollipop, eu tenho a 5.0 e a 5.1. Vou colocar aqui na Screen Sandwich e vou clicar em Next. Aí a próxima tela ela apresenta as activities do Android. O que é uma activity? A activity ela pode ser considerada uma tela de uma interface da aplicação. A aplicação ela para cada tela, para cada uma tela de login, uma tela de cadastro, uma tela com os produtos, cada uma delas pode ser uma activity. A gente também pode trabalhar com fragment, mas isso aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aí ele disponibiliza algumas activities já prontas. Por exemplo, uma activity para login, uma activity já com o Navigation Drawer. Eu gosto de fazer o trabalho sempre com a Empty Activity. É uma activity vazia, ela tem praticamente sem nada, ela tem só uma interfacezinha de texto básica que você pode remover muito rapidamente. E para o nosso objetivo vai ser legal porque aí você pega e você vai ver como é que implementa cada uma dessas interfaces. Então vou deixar aqui com a minha Empty Activity, a minha activity vazia, tá? Diferente ó, a Empty da Basic. Pode cuidar para não confundir quando estiver criando uma nova activity. A Basic ela já vem com o botãozinho flutuante, ela vem com o menuzinho em cima, a gente vai deixar a Empty Activity mesmo, ok? Ele pergunta para a gente qual é o nome dessa activity. O nome padrão para ela é main activity, ok? Essa activity ela vai ter todo o código Java utilizado na minha aplicação, no meu app. Lembrando que um aplicativo Android ele é composto basicamente pela lógica do sistema em Java e a interface gráfica ela é feita através de XML. Então aqui ele está mostrando para a gente que a minha activity, a minha classe Java terá esse nome e o meu arquivo de layout, meu arquivo XML, onde eu insiro texto, figura, botão, vai ter o nome activity underline main. Geralmente é assim, tu chama a activity e ele vai colocar o layout com o nome inverso, tá? Depois é só finalizar. E pronto. O Android Studio ele já criou o nosso projeto. Sempre que você iniciar o Android Studio, ele vai dar esse Tip of the Day, é uma dica. Tem algumas dicas bem interessantes para produtividades, mas se você não quiser ver, você pode desmarcar a opção de mostrar as dicas na inicialização. E aqui a gente tem o nosso primeiro projeto de app. Ele deixa aberto aqui a nossa main activity.java.
ok? Essa aqui é a classe que contém a lógica do nosso aplicativo, como eu comentei. Ela está aqui, é bem simples. O que é que ela está fazendo? Ó? Ela tem apenas aqui o método onCreate, que é um método que é chamado quando a aplicação é inicializada, ou seja, abriu aqui o aplicativo, ele jogou na tela, ele vai executar o que tiver nesse onCreate. E a instrução aqui mais importante para a gente é a setContentView, que é o que? Ele está dizendo que o conteúdo dessa activity estará disponível em R. O que é essa classe R? São a classe de recursos do Android, tá? Se você olhar aqui na esquerda, eu tenho esse diretóriozinho res, que é justamente os resources, são os meus recursos. Nesses meus recursos, eu tenho o diretório layout, que é onde geralmente a gente armazena todas as nossas interfaces gráficas. E dentro de layout, eu tenho um arquivo XML chamado activity.main. Activity main, na verdade. Então, o que é que acontece? Ele está dizendo que o conteúdo dessa activity está disponível em resources, layout, activity.main, activity underline main. Tanto que ela está aberta aqui do outro lado. Ele tem aqui uma tela de design, onde você pode arrastar os itens. Aqui à esquerda você tem os widgets, o que você pode inserir um text view, um button, um radio, campos de texto, layouts, mas eu prefiro trabalhar diretamente no arquivo XML. Então aqui eu tenho duas abas, design, e eu tenho uma aba texto. Na minha aba texto eu tenho a minha estrutura do meu aplicativo. E dentro dele, ó, eu tenho aqui o meu Relative Layout, são os gerenciadores de layouts, aqui a gente vai comentar depois. E dentro dele eu tenho um Text View. O que é um Text View? É um elemento de texto. Voltando aqui para design, só aumentar aqui um pouquinho a tela. Então, ó, aqui eu tenho a tela do meu aplicativo, meu primeiro app, e aqui dentro eu tenho um elemento de texto, Hello World, que é o elemento de texto definido aqui na tag TextView. Além desses dois arquivos, o arquivo MainActivity e o arquivo ActivityMain.xml, outros arquivos interessantes da gente comentar por enquanto são o arquivo Android Manifest. Esse arquivo ele contém as informações de configuração do aplicativo. Ele tem a respeito de activities, nome do aplicativo, alguns elementos que você vai inserir. Vou inserir um banco de dados, eu quero inserir dados sobre o próprio aplicativo, aí eu vou inserir os meta tags aqui. E o outro arquivo importante é o meu arquivo build.gradle. O que é esse build.gradle? Ele é o arquivo de compilação do meu app Android. Okay? Aqui eu tenho as informações, por exemplo, a versão do SDK utilizada, a versão do aplicativo. Isso aqui é necessário para quando vocês forem upar o aplicativo na Google Play. A cada alteraçãozinha que vai fazer no aplicativo, você tem que alterar essa versão do código. As minhas dependências. Eu quero adicionar uma biblioteca extra da Google de Design para inserir o botão flutuante. Você vai inserir aqui nas dependências. Eu quero inserir uma biblioteca de terceiro que serve como uma biblioteca de banco de dados, ou uma biblioteca de debug, uma biblioteca de acesso a um web service. Você vai incluir essas dependências tudo no build Gradle. E aí, toda vez que você faz uma alteração no build Gradle, ele vai pedir para você sincronizar. Por exemplo, vou alterar aqui a versão do SDK, vou colocar 25 de novo. Aí ele vai estar me dizendo aqui, ó, os arquivos do Gradle mudou desde a última sincronização e pode ser necessário ressincronizar para que a ideia funcione corretamente.
Aí você dá um sync now. Se ele perceber que tem uma biblioteca necessária, ele vai lá, baixa os arquivos da biblioteca e por aí vai. Aqui deve ser rapidinho porque na verdade eu não alterei nada. Olha aí, eu já fez a sincronização e pronto. Então, criamos o nosso primeiro projeto, não fizemos nenhuma alteração, mas essa aula de hoje é só para você ter uma noção de como é a criação do projeto, do Android Studio, e no decorrer do curso vocês vão dominando a ferramenta.